Toda vez que você rejeitou alguém por ser muito diferente, você pode ter perdido a pessoa que mais poderia te transformar. Eu sei que isso soa completamente insano. Vai contra tudo que sua mãe te ensinou. Contradiz cada conselho de relacionamento que você já ouviu. Mas Carl Jung, o homem que decifrou os códigos mais profundos da mente humana, descobriu algo que vai virar sua vida amorosa de cabeça para baixo. E se eu te disser que a pessoa que você considera completamente incompatível com você pode ser exatamente quem você precisa para se tornar completo? Respire fundo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar para sempre como você vê relacionamentos. Jung passou décadas estudando casais, não apenas observando, mergulhando fundo na psique de milhares de pessoas apaixonadas, decepcionadas, desesperadas. E ele descobriu um padrão que ninguém queria aceitar. As pessoas mais felizes e realizadas em relacionamentos não eram aquelas que encontraram alguém igual a elas, eram aquelas que tiveram coragem de abraçar o oposto. Mas antes de você fechar este vídeo pensando que eu enlouqueci, me deixe te contar sobre Sarah. Sarah sempre namorou homens organizados, controlados, previsíveis, homens que pagavam contas em dia, chegavam no horário, planejavam o futuro, homens que eram exatamente como ela. E ela estava morrendo por dentro. Cada relacionamento terminava da mesma forma. Tédio, aquela sensação sufocante de estar vivendo a mesma vida repetidas vezes, como se ela estivesse olhando para um espelho que refletia apenas metade de quem ela realmente era. Até que ela conheceu Marcos. Marcos era artista, desorganizado, impulsivo, chegava 2 horas atrasado e levava flores que havia colhido na rua. Tudo que Sarah odiava em uma pessoa. E ela nunca se sentiu tão viva. Jung chamaria isso de encontro com a sombra. Aquela parte de nós que rejeitamos, que escondemos, que fingimos não existir. Sarah havia enterrado sua espontaneidade tão fundo que nem lembrava mais que ela existia. Marcos não era apenas um namorado. Era um espelho refletindo tudo que Sarah havia perdido de si mesma. Agora me diga uma coisa. Quantas vezes você rejeitou alguém porque eles eram muito diferentes? Muito barulhentos quando você é quieto, muito organizados quando você é caótico, muito sonhadores quando você é prático. E se essas diferenças não fossem defeitos? E se fossem exatamente o que você precisa para se tornar inteiro? Jung descobriu que nós não nos apaixonamos por pessoas. Nós nos apaixonamos por partes perdidas de nós mesmos que vemos no outro. Pense nisso por um segundo. A pessoa que te irrita profundamente também pode ser a pessoa que mais te completa, como 2 ímãs com polos opostos. A atração não existe apesar da diferença. Existe por causa dela. Mas aqui está o problema. Nossa sociedade nos ensinou a buscar compatibilidade, interesses em comum, valores similares, a mesma personalidade, como se relacionamento fosse uma empresa onde todos precisam ter o mesmo objetivo. Isso não é amor. Isso é narcisismo disfarçado. Jung percebeu que quando 2 pessoas muito parecidas se juntam, elas criam uma bolha, confortável, segura, previsível e completamente estéril. Não há crescimento, não há desafio, não há transformação. É como 2 plantas iguais competindo pelo mesmo solo. Elas podem sobreviver, mas nunca vão florescer. Agora imagine 2 plantas diferentes. Uma que cresce alta, outra que se espalha, uma que precisa de sol, outra que prospera na sombra. Juntas, elas criam um jardim. Isso é o que Jung via nos relacionamentos mais profundos e transformadores. Mas eu sei o que você está pensando. Isso é loucura. Diferenças criam conflito. Conflito destrói relacionamentos. E você tem razão. Parcialmente, conflito pode destruir, mas também pode criar. Depende de como você o usa. Pense em 2 pedras batendo uma na outra. Se você bater com raiva, com força destrutiva, elas vão se quebrar. Mas se você bater com intenção, com precisão, você cria fogo. Jung descobriu que casais que duravam décadas não eram aqueles que nunca brigavam. Eram aqueles que transformavam conflito em crescimento. Deixe-me te contar sobre um experimento que Jung fez. Ele pegou 100 casais que estavam juntos há mais de 20 anos. Casais que todos consideravam felizes para sempre.
e descobriu algo surpreendente. Em todos esses casais, havia uma diferença fundamental que criava tensão constante. O introvertido com o extrovertido, o pensador com o sentimental, o estruturado com o espontâneo. Mas essa tensão não era problema. Era o combustível, como um motor que precisa de explosões controladas para funcionar. Sem a explosão, não há movimento. Sem o conflito, não há crescimento. A diferença é que esses casais aprenderam a usar o atrito de forma consciente. Eles entenderam que a pessoa errada estava ali para ensiná-los algo sobre si mesmos. Sara aprendeu com Marcos que planejamento sem espontaneidade é prisão. Marcos aprendeu com Sara que liberdade sem estrutura é caos. Juntos, eles criaram algo que nenhum dos dois poderia criar sozinho: uma vida equilibrada. Jung tinha um nome para isso: individuação através do relacionamento. A ideia de que nos tornamos completos não sozinhos, mas através do espelho que o outro nos oferece. Mas atenção, isso não significa que você deve namorar qualquer pessoa diferente de você. Existe uma diferença crucial entre diferença complementar e diferença tóxica. Diferença complementar é quando o outro tem algo que você precisa desenvolver. Diferença tóxica é quando o outro quer que você deixe de ser quem você é. Marcos trouxe espontaneidade para Sara, mas respeitava sua necessidade de estrutura. Sara trouxe organização para Marcos, mas celebrava sua criatividade. Eles não tentaram mudar um ao outro. Eles se permitiram ser influenciados. Grande diferença. Jung percebeu que as pessoas têm medo da pessoa errada porque elas representam mudança, e mudança é morte simbólica. A morte de quem você era para o nascimento de quem você pode se tornar. É por isso que você se sente atraído por pessoas que são exatamente como você. Elas não ameaçam sua identidade, elas a confirmam. Mas confirmação não é crescimento. É estagnação disfarçada de conforto. Quantas vezes você escolheu a segurança em vez da aventura? O conhecido em vez do transformador? A pessoa que te deixa como você é, em vez da pessoa que te desafia a evoluir? Jung diria que toda vez que você fez essa escolha, você escolheu a morte em vida. Porque viver sem crescer não é viver, é apenas existir. Mas aqui está a parte mais fascinante da descoberta de Jung. Ele percebeu que a pessoa errada não aparece na nossa vida por acaso. Ela aparece exatamente quando nossa alma está pronta para o próximo nível de evolução. É como se o universo conspirasse para nos enviar exatamente a pessoa que vai mexer com tudo o que acreditamos sobre nós mesmos. Pense nas suas últimas 3 atrações intensas, aqueles que te roubaram o sono, que te deixaram emocionalmente abalado, aqueles em quem você não conseguia parar de pensar. Aposto que nenhum deles era a sua cara, sabe? Aposto que todos representavam algo que te faltava, algo que você secretamente desejava, algo que havia se perdido no caminho. Jung chamava isso de projeção da ânima e do ânimos. Projetamos no outro as partes perdidas da nossa alma. O homem super-racional se apaixona pela mulher intuitiva e emocional. A mulher controladora se apaixona pelo homem livre e descompromissado. Não porque são opostos, mas porque são complementos. 2 metades de um todo que a vida separou e que o amor quer reunir. Mas nossa mente lógica entra em pânico. Isso vai dar errado. Vocês são muito diferentes. Não têm nada em comum. E se eu te disser que não ter nada em comum é a melhor base para um relacionamento transformador? Quando você namora alguém igual a você, vocês compartilham os mesmos medos, as mesmas limitações, os mesmos pontos cegos. É como 2 cegos guiando um ao outro. Vocês podem chegar a algum lugar, mas provavelmente vão cair no mesmo buraco. Quando você namora alguém diferente, cada um enxerga o que o outro não vê. Cada um tem força, onde o outro tem fraqueza. Cada um é luz, onde o outro é sombra. Juntos, vocês se tornam completos. Jung estudou a própria vida para entender isso. Ele era um homem extremamente intelectual, racional, acadêmico, e se casou com Emma, uma mulher prática, social, conectada com o mundo real. No papel eram incompatíveis. Na vida foram complementares por mais de 50 anos. Emma trouxe Jung de volta à Terra quando ele se perdia em teorias abstratas.
Jung mostrou a Emma mundos internos que ela nem sabia que existiam. Juntos, eles criaram uma vida que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho. Isso não significa que foi fácil. Houve momentos de conflito intenso, momentos em que as diferenças pareciam intransponíveis, momentos em que cada um questionou se havia escolhido a pessoa certa. Mas Jung entendeu algo crucial. O relacionamento não existe para te fazer feliz, existe para te fazer completo. Felicidade é consequência, completude é objetivo, e você só se torna completo quando abraça as partes de si mesmo que rejeitou. Isso inclui abraçar a pessoa que carrega essas partes rejeitadas. Por isso, você deveria namorar a pessoa errada, porque ela não é errada, ela é necessária. Ela é o espelho que vai te mostrar quem você realmente pode ser. Ela é o atrito que vai gerar o fogo da transformação. Ela é a sombra que vai te ensinar sobre sua luz. Mas isso exige coragem. Coragem de questionar tudo o que você acredita sobre relacionamentos. Coragem de escolher crescimento em vez de conforto. Coragem de morrer simbolicamente para renascer mais completo. E a maioria das pessoas não tem essa coragem. É mais fácil dar um fora em alguém que te desafia do que enfrentar suas próprias limitações. É mais confortável namorar dentro da sua zona de conforto do que expandir quem você é. Mas Jung descobriu algo que vai mudar sua perspectiva para sempre. Ele percebeu que existe um padrão escondido por trás de todas as suas escolhas erradas em relacionamentos. Um código secreto que sua alma usa para te guiar em direção à pessoa que mais pode te transformar. Deixe-me te mostrar como decifrar esse código. Primeiro, Jung notou que nós sempre nos apaixonamos pelos mesmos tipos de pessoas. Não fisicamente, energeticamente, emocionalmente, psicologicamente. Você pode pensar que seus exes eram completamente diferentes, mas Jung diria que todos eles carregavam a mesma energia que você precisa desenvolver. Se você sempre se atrai por pessoas livres e espontâneas, sua alma está te dizendo que você precisa desenvolver mais liberdade. Se você sempre se atrai por pessoas estruturadas e organizadas, você precisa desenvolver mais disciplina. O problema é que a maioria das pessoas interpreta isso como tipo, como preferência. Jung interpretava como missão da alma. Pense assim: sua alma sabe exatamente o que você precisa para evoluir, e ela usa a atração romântica como GPS emocional para te levar até a pessoa que carrega esse remédio. Mas você ignora o GPS e escolhe o caminho seguro. É como estar com sede no deserto e rejeitar água porque ela não está na garrafa que você esperava. Jung estudou isso por décadas. Ele percebeu que quando seguimos nossa atração natural, mesmo que ela vá contra nossa lógica, nós sempre crescemos. Quando seguimos nossa lógica contra nossa atração natural, nós sempre estagnamos. Não é coincidência, é design. Mas aqui está onde fica interessante. Jung descobriu que a pessoa errada sempre aparece em momentos específicos da nossa vida. Momentos de transição, momentos de crise, momentos em que nossa alma está pronta para o próximo nível. É como se existisse uma sincronicidade cósmica entre nossa evolução interna e as pessoas que aparecem na nossa vida. Sarah conheceu Marcus exatamente quando estava questionando se sua vida superorganizada estava fazendo sentido. Emma apareceu na vida de Jung quando ele estava se perdendo demais em teorias e precisava se reconectar com o mundo real. Não é acaso, é timing perfeito da alma, mas nós interpretamos como momento errado. Não estou pronto para relacionamento, minha vida está uma bagunça. Não é hora de complicar. Jung diria que esse é exatamente o momento certo. Quando sua vida está em transição, é quando você mais precisa do espelho que só a pessoa errada pode oferecer. Agora deixe-me te contar sobre o caso mais fascinante que Jung estudou. Um casal que ele acompanhou por 20 anos. Daniel era advogado, super intelectual, vivia na cabeça, analisava tudo, planejava cada movimento, tinha medo profundo de sentimentos intensos. Helena era dançarina, vivia no corpo, sentia tudo intensamente, era puro instinto, tinha medo profundo de pensar demais. No papel, era um desastre anunciado.
Na vida se tornaram o casal mais equilibrado que Jung já havia estudado, mas não foi automático, não foi fácil e definitivamente não foi confortável. Os primeiros anos foram uma montanha-russa emocional. Daniel se sentia sobrecarregado pela intensidade de Helena. Helena se sentia sufocada pela racionalidade de Daniel. Cada um queria mudar o outro. Cada um achava que o outro estava errado. Até que algo mudou. Jung os acompanhou durante uma crise específica. Daniel havia perdido um caso importante e estava destruído emocionalmente. Toda sua estrutura racional havia desabado. Helena, em vez de tentar consolá-lo com palavras, simplesmente dançou para ele. Naquele momento, Daniel entendeu algo que nunca havia experimentado. Que existem verdades que só o corpo conhece. Que existem linguagens além da mente. Que sua racionalidade excessiva era, na verdade, medo de sentir. E Helena, vendo Daniel vulnerável e humano pela primeira vez, entendeu que pensar não era o oposto de sentir. Era uma forma diferente de processar a vida. Eles pararam de tentar mudar um ao outro e começaram a aprender um com o outro. Jung percebeu que esse era o momento da verdadeira transformação, quando duas pessoas param de lutar contra suas diferenças e começam a dançar com elas, como dois rios que se encontram. No início, há turbulência, as águas se misturam violentamente, mas quando param de resistir uma à outra, criam algo completamente novo, um rio mais forte, mais profundo, mais poderoso. Isso é o que Jung via nos relacionamentos transformadores, mas nossa cultura nos ensina exatamente o oposto. Nos ensina a evitar turbulência, a buscar harmonia imediata, a fugir do conflito. Jung dizia que isso é como tentar ter um incêndio sem faísca. Impossível. O conflito, quando usado conscientemente, é o que gera a alquimia da transformação. Pense nos seus relacionamentos passados, os que foram tranquilos e harmoniosos desde o início. Como você se sentia neles? Realizado? Desafiado? Vivo? Ou você se sentia morno? Agora pense nos relacionamentos que te tiraram da zona de conforto, que te fizeram questionar quem você era, que te forçaram a crescer. Como você se sentia neles? Provavelmente intenso, vivo, transformado. Jung percebeu que nós confundimos conforto com amor, mas amor verdadeiro não é confortável, é transformador. Conforto mantém você onde você está. Amor te leva para onde você precisa ir, e você precisa ir além de quem você pensa que é. Mas aqui está o segredo que Jung levou anos para descobrir. A pessoa errada não está ali para te completar. Ela está ali para te mostrar que você já é completo. Deixe-me explicar isso melhor. Quando você se apaixona por alguém muito diferente de você, você não está se apaixonando por eles. Você está se apaixonando pela parte de você que eles representam. A parte que você perdeu, a parte que você negou, a parte que você esqueceu que existia. Letícia não se apaixonou por Gustavo. Ela se apaixonou pela espontaneidade que ela havia enterrado sob anos de controle. Rafael não se apaixonou por Isabela. Ele se apaixonou pela capacidade de sentir intensamente que ele havia suprimido. O outro é apenas o espelho. Você é a luz que se reflete nele. Por isso é tão doloroso quando esses relacionamentos terminam. Não é só perder a pessoa, é perder contato com uma parte de si mesmo. Mas Jung descobriu algo revolucionário. Você não precisa da pessoa para manter contato com essa parte de si. Você só precisa da consciência que o relacionamento despertou. Letícia aprendeu a ser espontânea sem Gustavo. Rafael aprendeu a sentir sem Isabela. Eles integraram o que o outro havia despertado. Isso é individuação, tornar-se inteiro através da experiência de relacionamento. A pessoa errada é, na verdade, um professor disfarçado. Eles vêm para te ensinar sobre partes de si mesmo que você não conhecia. E quando a lição está completa, o professor pode ir embora. Ou, em alguns casos raros, o professor e o aluno decidem continuar crescendo juntos. Jung percebeu que relacionamentos duradouros não são aqueles onde duas pessoas param de crescer. São aqueles onde duas pessoas se comprometem a continuar sendo professoras uma da outra, onde cada um continua sendo espelho para o crescimento do outro. Mas isso requer uma mudança fundamental na forma como você vê relacionamentos.
Em vez de perguntar, esta pessoa é compatível comigo, você deveria perguntar, que parte de mim esta pessoa pode despertar? Em vez de buscar alguém que te aceite como você é, busque alguém que te desafie a se tornar quem você pode ser. Em vez de evitar conflito, aprenda a transformar conflito em crescimento. Jung tinha uma frase que resumia tudo isso. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas são transformadas. Mas a maioria das pessoas tem medo da transformação. Preferem relacionamentos inertes, onde nada reage, nada muda, nada cresce, e depois se perguntam por que se sentem vazias. Você não precisa de alguém que confirme quem você é. Você precisa de alguém que revele quem você pode se tornar. E essa pessoa, mais frequentemente do que você imagina, é exatamente aquela que você considera errada para você. Jung passou os últimos anos de sua vida estudando casais que haviam permanecido juntos por décadas e ainda estavam crescendo juntos. Ele queria entender o segredo da transformação contínua através do relacionamento e descobriu algo que vai chocar você. Todos esses casais tinham uma coisa em comum. Eles nunca pararam de ser estranhos um para o outro. Depois de 20, 30, 40 anos juntos, eles ainda se surpreendiam, ainda descobriam coisas novas, ainda se desafiavam a crescer. Como isso é possível? Jung percebeu que quando duas pessoas realmente diferentes se juntam, elas criam uma dinâmica de crescimento infinito. Cada um sempre tem algo novo para ensinar ao outro. Não porque são incompatíveis, porque são complementares de uma forma que gera evolução constante. É como duas plantas diferentes no mesmo jardim. Uma sempre está descobrindo algo novo sobre a outra. Uma sempre está aprendendo algo novo sobre como crescer melhor. Relacionamentos entre pessoas muito parecidas, por outro lado, rapidamente esgotam suas possibilidades de crescimento. Elas se conhecem completamente em alguns anos e depois, estagnação. Jung chamava isso de morte psicológica do relacionamento, quando duas pessoas param de se surpreender, param de crescer juntas. Por isso você deveria namorar a pessoa errada, porque ela é a única que pode te manter vivo psicologicamente por décadas. Mas eu sei que você ainda tem dúvidas, ainda está pensando em todas as formas que isso pode dar errado. E você tem razão em ser cauteloso. Nem toda diferença é transformadora. Algumas são simplesmente destrutivas. Jung identificou a diferença crucial. Diferença transformadora é quando o outro tem algo que você precisa desenvolver, mas respeita quem você fundamentalmente é. Diferença destrutiva é quando o outro quer que você deixe de ser quem você é para se tornar uma versão deles. Gustavo trouxe espontaneidade para Letícia, mas nunca desrespeitou sua necessidade de organização. Isabela trouxe intensidade emocional para Rafael, mas nunca desprezou sua inteligência. Transformação verdadeira é adição, não subtração. É expandir quem você é, não diminuir. Se alguém quer que você seja menos de quem você é, essa não é a pessoa errada certa para você. Essa é apenas a pessoa errada, período. Mas se alguém te desafia a ser mais de quem você é, mesmo que isso seja desconfortável, preste atenção. Sua alma pode estar tentando te enviar um presente. Jung descobriu que nossa alma usa a atração como linguagem. Quando você se sente inexplicavelmente atraído por alguém muito diferente de você, sua alma está sussurrando. Esta pessoa carrega algo que você precisa aprender. A questão é, você tem coragem de ouvir? A maioria das pessoas escolhe a segurança do conhecido, em vez da aventura da transformação, e depois passam a vida inteira se perguntando por que se sentem incompletas. Um vazio que ecoa, uma sensação de falta. Jung diria que você não se sente incompleto porque não encontrou a pessoa certa. Não é sobre o príncipe encantado ou a princesa perfeita. Você se sente incompleto porque rejeitou todas as pessoas que poderiam te tornar completo. Todas aquelas que de alguma forma te desafiaram, te fizeram questionar, te mostraram novos caminhos. Toda vez que você disse, nós somos muito diferentes, e se afastou. Você pode ter perdido uma oportunidade, uma chance valiosa, de encontrar uma parte perdida de si mesmo, uma peça fundamental do seu quebra-cabeça pessoal. Toda vez que você escolheu o familiar,
em vez do transformador. Você escolheu permanecer quem você é, em vez de descobrir quem você pode se tornar. E isso, Jung diria, é a verdadeira tragédia da vida moderna. A busca pela perfeição irreal, a recusa à transformação. Não que não existam pessoas compatíveis com você, mas você rejeita sistematicamente aquelas que poderiam te fazer evoluir, porque elas não se encaixam na sua lista mental de tipo ideal, um padrão pré-concebido, muitas vezes irreal. Sua lista mental, essa construção da sua mente, é baseada no que você pensa que precisa, mas sua alma, sua intuição profunda, sabe o que você realmente precisa, e frequentemente são coisas muito diferentes. São as diferenças que nos ensinam, que nos transformam. Então, da próxima vez que você conhecer alguém que mexe com você de uma forma que não consegue explicar, alguém que te tira da sua zona de conforto, alguém que é muito diferente do que você normalmente namoraria, pare, respire e pergunte: que parte de mim esta pessoa está refletindo? Que aspecto de minha personalidade, que sombra, que potencial inexplorado essa pessoa está me mostrando? Porque pode ser que eles não sejam a pessoa errada, pode ser um engano profundo, um julgamento precipitado, pode ser que sejam exatamente a pessoa certa para te ensinar algo sobre você mesmo, algo que você ainda não sabe, uma lição valiosa sobre si mesmo, sobre suas potencialidades, e essa descoberta pode mudar não só sua vida amorosa, sua vida como um todo. Jung sabia que os relacionamentos não existem para nos fazer felizes. No curto prazo, talvez sim, mas a perspectiva de Jung é mais profunda, mais abrangente. Os relacionamentos existem para nos fazer inteiros, e você só se torna inteiro quando tem a coragem de abraçar todas as partes de si mesmo, incluindo aquelas que só aparecem no espelho de alguém completamente diferente de você. Aquelas partes que você escondeu, que negou. A pessoa errada pode ser a mais certa que você já vai encontrar, a mais transformadora. A questão é, você tem coragem de descobrir, de se conhecer profundamente, de se transformar, de se tornar inteiro?